Olá pessoal, eu sou o professor Francinei Miranda. A aula de hoje será sobre polígonos. Iremos aprender como calcular as diagonais de um polígono. O objetivo dessa aula será resolver problemas envolvendo o número de diagonais de um polígono. Mas antes vamos entender o que é um polígono. É uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de retas. Então nós temos um quadrilátero e um pentágono. Um polígono é regular quando possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. Os polígonos podem ser classificados em convexo e não convexo. Temos um polígono convexo quando o prolongamento de qualquer um dos lados não intercepta o outro lado. Observe a figura abaixo. No pentágono abaixo, o prolongamento de um dos lados não interceptou o lado oposto. Logo, esse polígono é chamado de polígono convexo. Quando a interseção ocorre, tem um polígono côncavo ou não convexo. Observe a imagem abaixo. O prolongamento de um dos lados intercepta o lado oposto. Logo, esse polígono é chamado de côncavo ou não convexo. Elementos do polígono. Os elementos que compõem o polígono são, observe a figura abaixo, vértice, representado pelas letras A, B, C, D e E, lados, representados pelos segmentos AB, BC, CD, DE e EA, os ângulos internos, representados pelas letras gregas alfa, beta, gama, delta e epsilon, e os ângulos externos, representados pelas letras Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho. Diagonal de um polígono. Segmento de reta que liga os dois vértices consecutivos são os lados do polígono. Já o segmento de reta que liga os dois vértices não consecutivos denomina-se diagonais. Vamos traçar as diagonais dos seguintes polígonos. Observe o polígono número 1. Vamos então preencher a tabela a seguir. O polígono número 1 representado é um quadrilátero e ele possui 4 lados. Vamos agora saber quantas diagonais partem de cada vértice. Eu vou escolher então o vértice A e vou traçar as diagonais. Observe que do vértice A eu consigo traçar apenas uma diagonal. Agora, qual o número de diagonais desse polígono? Bom, nós poderíamos pensar o seguinte: se ele possui 4 lados e de cada lado você consegue traçar uma diagonal, então teoricamente esse polígono teria 4 diagonais. Mas observe que na prática ele possui apenas 2. Francês, por que isso acontece? Porque a diagonal que vai de A até C é a mesma que vai de C até A. Logo, na prática, o quadrilátero possui apenas 2 diagonais. Observe agora o polígono número 2. Vamos preencher novamente nossa tabela. Esse polígono representado ele é um pentágono. Ele possui 5 lados. Bom, qual o número de diagonais que parte de cada vértice? Novamente, eu vou escolher o vértice A e vou traçar as diagonais. Observe. Observe que do vértice A você consegue traçar no máximo 2 diagonais. Agora, qual o número de diagonais do polígono? Bem, novamente, teoricamente, se eu tenho 5 vértices e de cada vértice saem 2 diagonais, ele teria então 10 diagonais. Mas na prática, o que acontece? Vamos lá, eu já tenho 2 diagonais, confira junto comigo. 3, 4, 5. Então, na verdade, o pentágono possui no máximo 5 diagonais. Observe agora o polígono número 3. Vamos preencher novamente nossa tabela. O polígono representado é um hexágono ou hexágono. Ele possui 6 lados. Vamos saber agora quantas diagonais saem de cada vértice. Eu vou escolher novamente o vértice A. Observe. 1, 2, 3. Então, do vértice A eu consigo traçar no máximo 3 diagonais. Qual o número de diagonais do polígono? Teoricamente, se eu tenho 6 vértices e de cada vértice sai 3 diagonais, eu teria 18 diagonais. Mas vamos ver o que acontece na prática. Confira junto comigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o hexágono ou o hexágono possui no máximo 9 diagonais. Observe agora o próximo polígono, polígono de número 4. Ele é um heptágono. Ele possui 7 lados. Vamos determinar o número de diagonais que sai de cada vértice. Eu vou escolher novamente o vértice A. Observe. 1, 2, 3, 4. Do vértice A eu consigo traçar 4 diagonais. Prestei, quantas diagonais tem esse polígono? Na teoria,
O heptágono tem 28 diagonais, mas isso não acontece na prática. Confira comigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diagonais. O heptágono tem no máximo 14 diagonais. Francinei, agora, se fosse um polígono qualquer de n lados, como é que eu faço para calcular o número de diagonais que sai de cada vértice? Pessoal, observe a tabela. Veja que existe uma relação entre o número de lados e o número de diagonais que sai de cada vértice. Sempre vai ser o número de lados menos 3. Por que menos 3, Francinei? Observe que, quando eu escolhi o vértice A, eu não consigo ligar o vértice A com o vértice B, porque está representando o lado da figura. Eu não consigo ligar o vértice A com o vértice G, porque está representando um outro lado da figura. E eu não consigo ligar o vértice A com ele mesmo. Então, sempre vai ter 3 vértices que não podem ser ligados. Tá? Então, o número de diagonais que sai de cada vértice vai ser n menos 3. Pensei, como é que eu faço agora para calcular o número de diagonais do polígono? Observe que, quando foi um quadrilátero, nós calculamos 4 vezes 1, deu 4, dividido por 2, deu 2. Quando for o pentágono, nós fizemos 5 vezes 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. No hexágono, ficou 6 vezes 3, 18, dividido por 2 deu 9. No heptágono, ficou 7 vezes 4, 28, dividido por 2 deu 14. Então, se for um polígono qualquer, vai ficar n vezes n menos 3, dividido por 2. Dessa forma, eu consigo determinar o número de diagonais do polígono. Então, podemos concluir que o número de diagonais de um polígono é dado por D é igual a n vezes, entre parênteses, n menos 3 dividido por 2, onde o D é o número de diagonais do polígono, o n é o número de lados do polígono e o n menos 3 é o número de diagonais que parte de cada vértice. Vamos agora determinar o número de diagonais de alguns polígonos. Quantas diagonais tem um polígono de 11 lados? Vamos ver como é que fica a resolução dessa questão. Observe que ele quer saber o número de diagonais e me deu o número de lados. O número de diagonais é dado por n vezes n menos 3 dividido por 2. Eu vou substituir o n por 11. Veja, D é igual a 11 vezes, entre parênteses, 11 menos 3 dividido por 2. D é igual a 11 vezes 8 dividido por 2. D é igual a 88 dividido por 2, que é igual a 44. Logo, o número de diagonais de um polígono de 11 lados é igual a 44. Vamos agora para a próxima questão. Você observou que, em um polígono qualquer de n lados, de cada vértice pode ser traçados n menos 3 diagonais. Considerando que, em determinado polígono, de cada vértice partem 12 diagonais, calcule o número de lados desse polígono. Vamos ver como é que fica a resolução dessa questão. Observe que ele deu o número de diagonais que partem de cada vértice, que é igual a 12, e quer saber o número de lados. O número de diagonais que partem de cada vértice é dado por n menos 3. Logo, teremos n menos 3 igual a 12. Resolvendo a equação, o menos 3 vai passar para o segundo membro com a operação inversa, vai passar somando. Então, fica n é igual a 12 mais 3. N é igual a 15. Logo, o número de lados do polígono é igual a 15. Observe agora a próxima questão. Qual é o polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados? Vamos ver como é que fica a resolução dessa questão. Como eu não sei o número de lados, eu vou chamar esse número de lado de x. Logo, o número de diagonais vai ser igual a 4x. Observe. O número de diagonais de um polígono é dado por D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Bom, substituindo, teremos 4x igual a x vezes x menos 3 dividido por 2. Agora, resolvendo a equação, o 2 que está dividindo no segundo membro vai passar para o primeiro multiplicando. Observe, 2 vezes 4x é igual a x vezes x menos 3. Logo, 2 vezes 4 dá 8. Então, teremos 8x igual a x vezes x menos 3. Como eu tenho x no primeiro membro e x no segundo, e eles estão multiplicando, nós podemos, então, cancelar o x do primeiro membro com o x do segundo. Veja. Ficando, então,
assim. 8 é igual a x menos 3. Bom, agora o menos 3 que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro com operação inversa. Como ele está subtraindo, ele vai passar somando. Veja, 8 mais 3 é igual a x. Logo, 8 mais 3 é igual a 11. 11 é igual a x ou x é igual a 11. Logo, o polígono é o undecágono. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Bom estudo e até a próxima.